convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela palavra do Senhor relatada aqui por Lucas, e que hoje nos fala pelo teu Espírito. Abençoe cada um dos irmãos, edifica a tua igreja, traga fé, traga encontros com o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, Jesus, ele usa um termo de credor, como se fosse um agiota. Como é você com as dívidas? Quando você se preocupa muito, quando o cartão de crédito vai vencer, talvez o dinheiro não está todo na conta, talvez você gastou um pouquinho mais do que o normal e você fica preocupado, ou você é daqueles despreocupados? Deixa ver como é que vai ser. Você é mais preocupado, você é mais ansioso com as suas contas para pagar ou não? E você é de se fazer muitas dívidas? Você às vezes gasta mais do que tem? Dizem que a gente costuma gastar mais do que tem para impressionar pessoas que não estão nem aí com a gente. A gente tem que ter esse controle. E um dos meios que a gente usa quando está devendo é procurar um agiota ou um banco, que empreste dinheiro para a gente. É algo estranho, A gente pede dinheiro emprestado para pagar uma dívida para dever outra coisa. Mas imagina você, se você vai até o credor e pede misericórdia, pede perdão. Fala assim: olha, o banco, o Bradesco, fala no gerente: olha, eu gastei demais mesmo, mas vocês podiam me perdoar? Você acha que ele vai fazer isso? Não vai perdoar. Porque você nem vai fazer isso porque você conhece que bancos não funcionam assim, agiotas não funcionam assim. Mas nós vemos aqui que se a gente conhece quem é o Senhor Jesus, nós podemos ir até Ele e pedir que Ele perdoe a nossa dívida. Pecado e dívida é uma relação, é a mesma coisa. Tanto que quando Jesus ensinou a gente a orar, Ele falou no meio da oração: perdoa as minhas dívidas. Pecado é dívida contra Deus. E se a gente conhece a Deus, se a gente conhece, entre aspas, esse credor, que nós temos um débito com Ele, a gente pode ter ousadia de chegar diante dEle e falar: me perdoa, mesmo que a minha dívida é muito grande. Por isso que é importante a gente conhecer a Deus para ter fé nele, porque se a gente não conhece a Deus, como que a gente vai acreditar em quem a gente não conhece? Por isso a importância, como eu falei semana passada, da sola Escritura.
da gente não negligenciar a Bíblia, a palavra de Deus, o estudo bíblico, porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos quem Deus é, e a nossa relação com Deus de fé envolve conhecimento de quem Ele é, e a forma de conhecer a Deus é a Bíblia. E esse tema hoje, irmãos, é um tema que fala de fé em quem Deus é, sola fide, que significa somente a fé. A reforma protestante, como nós falamos na semana passada, foi a quebra de vários dogmas da Igreja Católica Romana. Semana passada foi só a Escritura, Deus trazendo a igreja de volta para os trilhos da Bíblia, que não é mais a tradição dos homens, não é mais o concílio dos papas que está acima da Escritura. É a Escritura que dita a regra de fé dos cristãos e da igreja. Mas naquela época, a salvação, até hoje, na igreja romana, não é somente pela fé. A salvação é basicamente pela igreja e ou pelas obras. A salvação é se você faz parte da igreja, se você participa dos sacramentos, se você tem uma vida de boas obras, se você tem uma vida de caridade, aí sim você é digno da salvação. E se você foi mais ou menos, depois que você morre, eles dizem que há uma segunda chance. Por isso que fazem intercessão pelos mortos, missa de 7º dia, para que a alma termine de chegar no céu. Nós vemos, irmãos, que não é assim. A Bíblia nos mostra que somente a fé nos torna justos diante de Deus. Martim Lutero, um dos textos que marcou a vida dele para que ele lutasse pela reforma da igreja, foi Romanos 1,17, a parte B diz: o justo viverá pela fé. E aqui nós estamos diante de uma narrativa onde mostra que a fé de uma mulher que tinha uma dívida grande diante de Deus fez com que ela voltasse para casa salva, perdoada e em paz, somente pela fé. Ela não deu tempo dela praticar boas obras, não deu tempo ainda de Deus mudar a vida dela. Somente porque ela depositou a fé aos pés do Salvador, ela voltou para casa com a dívida perdoada. Essa narrativa tem 3 personagens principais. Um deles é um fariseu, um homem que conhecia a lei de Deus, um homem religioso, e depois vai dizer que o nome dele é Simão. E veja que quando eu li essa narrativa, eu vi que interessante que esse homem teve a oportunidade de prestar hospitalidade para Deus. Você pode imaginar Deus indo te visitar? Aí você fala: Gabriel, Deus está na minha casa. Sim, eu estou falando de carne e osso. Você poder oferecer um bolinho para Ele, um café para Ele. Jesus é Deus encarnado, o Filho de Deus. E esse homem foi um dos únicos, poucos na Bíblia, né? Poucos que nós vemos que Deus foi na casa dele. Que privilégio, não é verdade? E nós vemos que ele convida Jesus para a sua casa. Aqui o relato diz que ele convida Jesus para jantar. Ele quer estar com Jesus, de alguma maneira ele crê, de alguma maneira ele gosta de Jesus. Mas nós vemos que ele não cumpre os protocolos da verdadeira hospitalidade daquela época, daquela cultura. Naquela época, a hospitalidade vai nos mostrar, de versículo 44 a 46, que você tinha que oferecer água para o seu visitante limpar seus pés. As ruas, obviamente, não tinham asfalto como hoje, então o visitante chegava com os pés sujos de poeira. Então fazia parte do protocolo oferecer água para que o visitante lavasse os seus pés antes de entrar na sua casa. Também fazia parte do protocolo um beijo de boas-vindas. Mesmo homens, um beijo, um ósculo, né? Jesus vai falar para o fariseu: você não me deu um ósculo. Em muitas culturas ainda é assim. Eu lembro uma vez que na Indonésia eu visitei uma comunidade e daí os homens se cumprimentavam encostando o nariz um no outro. Naquela cultura fazia parte, né, do ósculo santo, o beijo. E nós vemos que esse homem não oferece água para Jesus limpar os seus pés, ele não dá um beijo de boas-vindas, e por fim também Jesus disse que ele não unge a sua cabeça com óleo, que era parte também do ritual de receber um hóspede daquela época. Nós vemos então que ele recebe Jesus na sua casa, mas não honra Jesus. Ele recebe Deus na sua casa, mas não oferece hospitalidade a Deus. Mas veja que ele não era de todo incrédulo.
Porque você não convida alguém para sua casa que você não gosta, que você quer ouvir o que essa pessoa tem a dizer, você não quer nenhum relacionamento com ela, não é verdade? Ele de alguma maneira gostava de Jesus, queria ouvir de Jesus, tanto que quando Jesus quer falar com ele, ele fala: dize, mestre. Ou seja, ele ainda considera Jesus um mestre, considera Jesus tem algo para ensiná-lo, mas não oferece a verdadeira hospitalidade. Mas esse texto vai nos mostrar que há uma verdadeira fé salvífica, há uma verdadeira fé extravagante, diferente de apenas acreditar, apenas considerar Jesus como mais um. E essa fé dessa mulher extravagante, nós vemos no versículo 37 a 38, que ela não foi convidada para o jantar, ela quebra os protocolos, ela não poderia estar ali. Nós vemos aqui que é uma mulher chamada de pecadora, uma mulher de má fama na cidade. Quando nós ouvimos isso, pecadora, nós imaginamos que era uma mulher de vida fácil, talvez. E essa mulher, provavelmente ela já tinha ouvido falar de Jesus. Se você ver os capítulos anteriores de Lucas, Jesus ele já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus ele já tinha curado o servo de um centurião. A fama de Jesus já corria naquela região, e provavelmente essa mulher ouviu falar quem é Jesus. E veja, irmãos, que ela entra nessa casa, ela estava desesperada, porque ela apenas não chorava um pouquinho, não. Disse que ela chorava tanto que ela regava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela estava desesperada. Provavelmente caía sobre os ombros dela o peso do pecado. Caía sobre os ombros dela o peso, a culpa que ela tem e tinha uma dívida contra Deus. Inconsciente, os homens são assim. Os homens podem tentar ser felizes, podem tentar a sua vida, mas há no nosso coração algo dizendo que nós temos alguma coisa para nos resolver com Deus. Eu lembro que a primeira vez que o meu amigo leu a Bíblia para mim, eu falei comigo mesmo: a minha vida não está correta. Se a Bíblia está certa, eu estou com muitos problemas perante Deus. E provavelmente o peso do pecado estava sobre ela. Ela era uma mulher, diz a Bíblia, pecadora. Então ela entra ali desesperada, mas ela oferece para Jesus muito mais do que o hospedeiro não oferece. Diz que ela, desesperada, ao ver os pés de Jesus molhados das suas lágrimas, do seu desespero, ela constrangida, eu imagino, ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, e diz que ela não para de beijar os pés de Jesus, e diz que ela carregava um vaso de um perfume caro, um vaso de alabastro com unguento, perfume caro, e ela não apenas unge a cabeça de Jesus, ela perfuma ele todo, porque ela estava desesperada para encontrar o perdão de Deus, e nós sabemos que ela foi até o homem certo. Quebra protocolos, não está nem aí com o que vão dizer da vida dela, não está nem aí se vai ser apedrejada, se vai ser julgada, porque o fariseu julgou. Veja comigo no versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Veja que esse homem não conhece quem é Jesus, porque ele imagina que um profeta, que um homem de Deus não pode receber o toque de pecadores. Mas daí Jesus disse que o fariseu, no 39, ele disse isso consigo mesmo. O que é isso? Ele pensou, ele julgou em pensamento o ato daquela mulher. E daí Jesus chama ele, porque Jesus, como Deus, lê pensamento. Jesus sabe o que você está pensando agora. Jesus sabe da sua vida. Ele sabe da sua necessidade de ouvir a palavra dele essa noite. E daí Jesus chama o fariseu e fala, agora chama pelo nome: Simão, eu quero te dizer uma coisa. E ele diz: mestre. E daí Jesus conta essa parábola que eu disse, que um credor tem 2 devedores.
Um deve 500 denários, um denário no salário da época, do dia, e um deve 50. E Jesus conta essa parábola para mostrar que ambos eram devedores. Talvez aquela mulher devia mais, mas Jesus fala, ambos não têm como que pagar a dívida. Você pode dever menos do que alguém, mas a sua dívida também perante Deus é impagável. E daí Jesus fala com ele, tentando ensinar por meio dessa parábola. Mas o credor perdoa os dois. Quem mais foi amado? Quem mais foi perdoado? E ele fala, aquele que mais devia. E Jesus vira para ele e fala, você julgou certo. Quanto mais nós nos entregamos os nossos pecados perante Deus, quanto mais nós corremos até Ele, mais perdoados e mais amados nós somos, do que aqueles que acham que não precisam se derramar perante aos pés do Senhor Jesus. Essa mulher sabia que a sua dívida era alta, que os seus pecados eram horríveis, por isso ela vai buscar perdão aos pés de Jesus e oferece para Ele, veja a fé dela, oferece uma fé extravagante. Ela oferece tudo o que ela tinha. Ela tinha as suas lágrimas, ela tinha o seu choro, ela tinha os seus cabelos para secar os pés, ela tinha os seus beijos de amor ao Salvador, não mais um beijo de malícia, tanto que Jesus recebe tudo o que ela tem, e ela oferece o seu perfume. Geralmente esses perfumes eram caros e as mulheres guardavam para o dia do seu casamento. Para se perfumar, as mulheres passavam um dia se preparando para a noite de núpcias. E ela, por ser pecadora, nós imaginamos que o pecado dela era de uma vida sexual fora do casamento. E ela oferece o seu perfume para o noivo da igreja, para o Senhor Jesus. Porque sabe que aquele não a julgaria, a perdoaria, a amaria e deixaria ela embora em paz. Nós vemos então, irmãos, como Jesus é perdoador. Tanto que os fariseus, quando Jesus fala para ela que os pecados dela foram perdoados, eles perguntam, mas quem é este que perdoa pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Todo fariseu sabia disso. Todo fariseu conhecia o Velho Testamento e sabia que somente Deus pode perdoar pecados. Quem é esse? Jesus Cristo é Deus que perdoa pecados. Veja, irmãos, que o nosso Deus é um Deus perdoador. E veja que Ele não exige de nós aquilo que nós não poderíamos dar para Ele. A salvação pelas obras é uma maldade com os homens. Dizer que você tem que praticar boas obras, que você tem que fazer sacramentos na igreja para ser salvo, é uma maldade para com os homens, porque nenhum aqui é capaz de levar uma vida tão justa que possa ser aceita por Deus. Para você ter uma ideia, em Isaías 64, versículo 6 diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O profeta Isaías diz que nós somos imundos, que as nossas justiças, o que é isso? As nossas boas obras, a nossa piedade, é como se fosse um trapo imundo, um pano sujo. Trapo sujo são aquilo que nós tentamos oferecer para Deus com a nossa justiça própria. Se Deus exigisse de nós uma vida perfeita para ser salvo, ninguém seria salvo. O que Ele exige de nós? Sola fide, somente a fé. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé. E veja que nós devemos buscá-lo, nós devemos nos aproximar dele, sabendo de quem Ele é. Quem Ele é? Ele é galardoador daquele que o buscam. Ele abençoa, Ele perdoa, Ele renova a graça dele na vida de todo aquele que o busca.
Nós precisamos então conhecer esse Deus para crer nele, pela sua palavra. E a história vai se desenrolando, irmãos, e nós vemos que essa mulher que chega desesperada, Jesus vai e despede ela em paz. Ela vai embora em paz. As nossas angústias da nossa alma, ela vem por causa do nosso pecado. Como eu falei, pesa sobre nós uma culpa, uma responsabilidade, e nós precisamos, como essa mulher, ir até Jesus para encontrar tudo isso, encontrar perdão, encontrar salvação, encontrar paz. Às vezes nós estamos buscando tudo isso em fontes, como a palavra diz, em cisternas rachadas. Nós deixamos a fonte de água viva para buscar tudo aquilo que só Jesus pode nos dar em cisternas rachadas. Às vezes nós buscamos alívio em outras coisas que não vão nos aliviar. Aonde você tem buscado alívio? Aonde você tem buscado paz? Nós vemos essa noite que Jesus recebe pecadores como ela, como eu e como você. E fora dele, longe dele, a nossa vida é pesada. Porque essa conta vai chegar todo mês, essa conta vai chegar um dia para a gente pagar. E mesmo que a gente deva menos do que outros, nós não temos como pagar. Nós precisamos de um credor que seja perdoador. E Ele é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, volto a repetir e perguntar: aonde você tem procurado alívio? Tem procurado alívio nos sucessos dessa vida, passageiros, como a folha que murcha? Tem buscado alívio no pecado, buscado alívio, às vezes, na psicologia, buscado alívio em quê? Nós vemos então, irmãos, que de fato só a fé salva. Ele exige de nós que nós confiemos que Ele é perdoador, que Ele é galardoador. Ele exige de nós aquilo que nós podemos dar a Ele, que é a nossa fé. Como eu falei, Ele não poderia exigir mais nada de nós que seria impossível. Ele deixaria de ser misericordioso. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ele pede hoje então, meus irmãos, que você creia, que você acredite que Ele é bom e nas suas mãos nós estamos seguros. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, vai dizer isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os reformadores leram a Escritura, quando os reformadores viram que o que a igreja ensinava sobre salvação estava errado, eles disseram sola fide, a palavra latina, somente a fé. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo pode nos dar paz com Deus, pode nos fazer justos diante de Deus. Por isso Romanos 1,17, a parte B diz: o justo viverá pela fé. É isso que Deus exige de você hoje. É isso que mais de 500 anos a Igreja Reformada tem lutado para ensinar. Que a minha salvação não está em fazer parte da igreja, como diz os romanos. Eu faço parte da igreja porque já sou salvo. É diferente. Conversando com um amigo essa semana, ele falou assim: Gabriel, eu não quero mais fazer parte de igreja, eu fui muito decepcionado e a igreja não salva. Eu falei: olha, você está certo, a igreja não salva, só Cristo salva, que é o tema da semana que vem. Só a nossa fé em Cristo nos salva, mas Ele salva o seu corpo. Todo salvo faz parte da igreja. Os romanos dizem diferente: faça parte da igreja e seja salvo. A Bíblia diz: seja salvo e faça parte da igreja. Nós então, irmãos, vemos aqui essa duplicidade de duas pessoas.
Os seus encontros com Jesus, ou o seu grande encontro com Jesus, talvez a sua vida já foi marcada por um grande encontro como o dessa mulher. A Bíblia não nos fala mais sobre a vida dela, mas certamente a vida dela foi transformada a partir desse momento. Não tem como se encontrar com o Salvador, receber o amor dele, se jogar aos pés dele, adorá-lo com extravagância, receber ele dizendo: filha, os seus pecados estão perdoados. Se a sua vida não foi transformada, você não o encontrou. Então cabe a nós uma reflexão hoje: como têm sido os seus encontros, ou como foi o seu grande encontro com Jesus? Foi como Simão, ou foi como essa mulher? Lembrando que Simão gosta de Jesus, convida Jesus para ir na sua casa, quer ouvir sobre Jesus, mas não se joga aos pés de Jesus. Ele nunca, nesse relato bíblico, ele não chora perante Jesus pelos seus pecados, ele não clama por misericórdia, ele não adora Jesus com aquilo que ele tem. Pelo contrário, ele recebeu Jesus como um mau hospedeiro. Jesus critica ele. Olha o versículo 44. 44 não. 45. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus compara o tratamento de ambos e fala: você não fez nem o óbvio para comigo. Essa mulher foi muito além, porque ela estava desesperada. E Jesus vira para ela: os teus pecados estão perdoados. Como têm sido os seus encontros, ou o seu grande encontro com Jesus? Se parece mais com Simão, ou se parece mais com essa mulher? Você já se lançou aos pés de Jesus com tudo que você tinha, dando a Ele algo de valor, perfumando Ele com aquilo que você tinha? Você precisa, meus irmãos, desse perdão como eu, porque a nossa dívida com Deus é impagável. E a boa notícia para nós hoje é que esse credor, o Senhor Jesus, Ele é perdoador, Ele é misericordioso. Ele perdoa a dívida de todo aquele que se lança aos seus pés. Você pode vir hoje para cá atribulado. Talvez você está como essa mulher, ainda não em prantos, mas talvez o seu coração está aflito. Talvez você sabe que tem uma dívida com Deus. Talvez você tenha buscado a sua paz em outras coisas. Talvez você chegou aqui como essa mulher. Você pode ir embora, de acordo com o versículo 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Veja, irmãos, como esse versículo nos mostra que de fato nós só podemos ser salvos perante Deus. A justificação nossa perante Deus não depende das nossas boas obras, embora uma vez que encontramos com Ele, a nossa vida é transformada. Mas a nossa salvação, a nossa justificação é somente pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Que Ele é galardoador, perdoador, abençoador de todos aqueles que o buscam. Mas nós precisamos buscar como essa mulher. Como Simão não impressiona Jesus. Como Simão não tem efeito, porque não tem fé, porque não tem entrega, porque não tem amor, porque não tem, entre aspas, desespero. Eu preciso de um Salvador desesperadamente, porque a minha vida sem Ele está arruinada. Sobre mim pesa o peso do pecado, a responsabilidade de uma dívida impagável. E daí ela vai até o Salvador e ela encontra Ele. Vamos beijar os pés do Senhor Jesus, entre aspas. Vamos chorar e enxugar os seus pés com seus cabelos, entre aspas. Vamos derramar um perfume de adoração sobre Ele hoje.
Vamos? E continuar essa vida de adoração durante a semana, de entrega durante a semana. Hoje teve algo que me chamou a atenção aqui. Nós viemos para o bazar e, mesmo com aquela chuva, o povo veio comprar. Que bom. E daí teve um irmão que ele entregou uma biblinha para uma senhora, e aquela senhora fez algumas compras erradas, algumas contas erradas, né? Ela constrangida, me perdoem, porque ela pensou que nós entregamos troco errado para ela. Daí a Alessandra mostrou para ela que ela estava errada, e ela pedindo perdão. E daí um irmão falou para ela assim: a igreja está de portas abertas para a senhora é muito bem-vinda aqui no nosso meio, nós te perdoamos. Eu vi ali que naquele momento essa pessoa estava entregando um perfume aos pés de Jesus, ao oferecer algo para um pecador perdido. A nossa vida de adoração, de perfumar Jesus, ela acontece aqui aos domingos, mas ela vai por todos os dias da nossa vida. E talvez você ainda não se derramou, porque talvez você ainda não conhece que Ele é tudo isso. Você precisa conhecê-lo por meio da Escritura. Por isso, a pregação da semana passada é tão importante, sola a Escritura. Você precisa ler essa palavra para conhecer a Deus. Você precisa vir nos estudos bíblicos para conhecer a Deus. Você precisa de comunhão com a Bíblia na sua casa para conhecer a Deus. Porque se ela não conhecesse que esse credor é perdoador, ela não teria fé nele, que ele perdoaria os seus pecados. Como você vai voltar para casa hoje? Essa mulher voltou para casa em paz, salva e perdoada. Vamos entregar então a adoração de Jesus? Vamos chorar aos seus pés? Vamos perfumar Ele hoje? Então eu te convido a adorá-lo com a próxima música, de forma um pouco mais extravagante, entre aspas, como essa mulher fez. Por favor, vem cá, Cher, vamos cantar a Jesus.